Olá, meu nome é Paulo Santos e eu vou aqui com você neste tutorial do Instituto Vocati do módulo azul Capacitação 2. Importante lembrar que o tutorial não é o curso em si, antes é uma ferramenta um pouco mais técnica para auxiliar você, que é professor ou facilitador, a aplicar este material. Ok? Ok, vamos então para a página 2 do material. Você já deve estar com a sua apostila aberta ou com o seu tablet, o seu celular ou o seu computador na página 2, onde vamos falar sobre o propósito dessa capacitação, parte 2 do módulo azul. Jesus Cristo confiou uma missão à sua igreja, seus discípulos precisam estar bem preparados para desempenhá-la. Este é o tema a ser estudado aqui. Diferentemente da capacitação 1, agora a gente está aprofundando um pouquinho mais na ideia de preparação para o ministério do discípulo. Ainda na página 2, vamos falar sobre o alvo do módulo azul, capacitação 2. O grande alvo é desenvolver a capacitação do discípulo de Cristo. E o que tem por dentro desse alvo? Estabelecer as bases teológicas da missão, fortalecer a argumentação bíblica e fornecer recursos para a execução da missão. Ainda na página 2, vamos falar sobre os objetivos, então, né? Onde a gente quer chegar com isso, o que a gente quer fazer. A gente quer definir a natureza da missão. A gente quer conhecer etapas e também como executá-las. A gente quer harmonizar biblicamente o planejamento e as ações da missão. E a gente quer aplicar recursos, dons e talentos. Esses aqui são os nossos objetivos, ajudando o seu discípulo a adquirir todos esses alvos aqui. Na página 3, você tem uma tabela de direcionadores. Nada mais são do que ícones que direcionam o seu trabalho em cada parte da lição, tornando um pouco mais técnico o seu trabalho de aplicação de cada lição. Se você é um professor ou um facilitador, gostaria de incentivá-lo a estudar um pouquinho cada lição um pouquinho antes, com os direcionadores, para você saber certinho o que fazer em cada parte dessas lições, então, ok? Ok, então lá na página 4, vamos para o capítulo 1, falar sobre liderança. É apenas uma introdução aqui. A ideia da liderança ela é muito mais trabalhada, bem mais profundamente dentro do Instituto Vocati. Você tem curso, inclusive, específico sobre isso em profundidade, né? Então a nossa ideia aqui, primeira, é que a liderança é a chave mestra do serviço cristão. Isso porque Deus organizou o trabalho dele dentro da igreja através da liderança, né? Tudo começa com isso, a lista de dons de Efésios 4 ensina isso. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver a característica de um bom líder, né? As características, aliás, estão todas descritas na Bíblia, são características fundamentais, importantíssimas. A responsabilidade jamais é delegada, ou seja, quem é chamado para ser líder é responsável, nós vamos tratar bastante sobre isso, e depois os aspectos do crescimento contínuo, né? O líder nunca pode parar de crescer. No capítulo 2, nós vamos falar um pouco sobre células, né? Então isso já é um assunto já bem falado, mas a gente quer trabalhar sobre isso também. Em um outro lugar também a gente tem algo bem mais profundo sobre isso, né? A estrutura saudável de uma célula. Cada crente é um ministro, a base bíblica, o que é e o que não é uma célula, e a estrutura de funcionamento, né? Como que estruturalmente o que precisa acontecer dentro de um encontro de célula. No capítulo 3, já lá na página 29, nós vamos falar sobre a doutrina anabatista. O seu discípulo precisa saber o que ele crê e também por que ele crê, né? Nós vamos ver a história de Menocimos, também vamos falar sobre a base histórica dos menonitas no mundo, é só uma pincelada, claro, né? E a doutrina menonita ou anabatista, vamos conhecer os seus pontos mais importantes. Ainda no capítulo 4, nós vamos falar sobre o aconselhamento, página 32, né? O que é um aconselhamento bíblico? A gente também tem um material exclusivo para isso, bem profundo. Aqui é só uma pincelada, né? A Bíblia é suficiente. Vamos falar sobre o conselheiro capaz, o conselheiro que Deus usa, né? Deus o torna capaz.
E por último lugar aqui, o foco, a palavra, o foco está na palavra e no coração, né? Quando a gente fala a respeito de aconselhamento. Assim, nós concluímos mais este tutorial e eu gostaria de deixar com você este texto da palavra de Deus, ele está lá em 1 Coríntios 15, versículo 58, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então fica aqui a minha oração baseada neste texto da palavra de Deus para que você seja sempre firme, útil, trabalhador, incansável na obra do Senhor. E que Deus abençoe sua vida e seu ministério. Se você quiser saber mais sobre o Instituto Vocati, então você vai até o institutovocati.org.br e também não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, Facebook Instituto Vocati, e você ajuda também com a divulgação deste trabalho. E até o próximo tutorial.